Bom dia, feriado ótimo, né? Glória a Deus. Vamos entrar pro ano novo, né? Glória a Deus. Que Deus proteja todos nós esse feriado, né? De ano novo, né? Glória a Deus. E um bom dia para quem tá viajando, que Deus proteja vocês. E para quem está em casa, vai passar em casa, né? Mas a sua família, que Deus proteja, que Deus os abençoe. E bora para cá. Eu confesso que eu abri essa parábola, eu vou soltar ela. Parábola não, é Ezequiel 14. Eu vou soltar ele do versículo 14 até o versículo 23. Vou soltar ele todinho pra vocês, mas eu confesso que eu já li um pedacinho, já me deu aflição, né? Porque que tá falando sobre 3 pessoas que fazem a vontade do Senhor. Primeiro era Noé, segundo era Daniel, o terceiro era Jó, entendeu? Aí o Senhor tá sempre se referindo a ele. Primeiro, Noé foi salvo e a família dele. Só os 3 que foram. Quer dizer, Noé foi salvo com a família dele. Daniel também, né? E Jó também foi salvo só da família dele. Pra você ver, né? Como é que as coisas do Senhor. O Senhor tá se referindo agora no dia do arrebatamento. Vocês vigiem, entendeu? Põe a tua vida em consagração ao Senhor, né? Glória a Deus. Bora pra cá. Eu vou me afastar um pouquinho. Para vocês pegar a Bíblia, né? Vocês pegar também a Bíblia, né? Um pouquinho, né? Ó. O que o Senhor quer falar? Ser forte, viu? Eu vou botar uma mão pra cá. Ó. Eu vou me afastar para mim começar do primeiro do versículo 14. Para depois eu ler os outros versículos, ó. Ainda que estivessem no maior deles estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrarão apenas a sua alma. Você está vendo o que foi que acabou de falar nesse versículo? Daniel não era um homem que fazia a vontade do Senhor? Sim, Mire. Jó também não fazia a vontade do Senhor? Sim, Mire. E Daniel também não fazia a vontade do Senhor? Sim, Mire. Pois é, então, olha o que está dizendo nesse versículo, vou repetir novamente, ó. Ainda que estivessem no meio deles estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça pela sua justiça livrará apenas as suas almas, diz o Senhor Jeová. Você está vendo o que o Senhor está dizendo? Noé, olha o que o Senhor está se referindo, né? Noé, Daniel e Jó. Não eram os homens que agradavam o Senhor? Eles agradavam, com as atitudes dele agradavam o Senhor. Mas ele só livrou o quê? Que está dizendo aqui, né? Eles, pela justiça dele, pela sua justiça, livrará apenas as suas almas. Diz o Senhor Jeová, tá vendo? Pela justiça deles, eles não conseguiram livrar a ninguém, né? Só o quê? Para vocês verem, né? Glória a Deus. Vou continuar aqui no versículo 15, no versículo 14, 15. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas as desfinharem de modo que fique desolada e ninguém possa passar por elas por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio delas, viverá. Vou repetir esse versículo. E estes 3 homens estivessem no meio delas, vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrarão. Eles só ficarão livres e a terra seria assolada. O Senhor está dizendo, né? O Senhor está falando assim bem abertamente nesses versículos aqui.
que o Senhor está dizendo que não livrará nem os filhos, nem as filhas dele, né? Por quê? Porque a gente tem que andar com santidade perante o Senhor. Tem que Noé andava com comunhão perante o Senhor. Jó andava com comunhão perante o Senhor. Daniel andava com comunhão perante o Senhor. Mas se os filhos dele não tivessem comunhão com o Senhor, podia ter certeza que ele ia ser perdido, entendeu? Para que vocês vejam que a salvação é individual, né? Naquele tempo, o Senhor está se referindo àquele tempo Jesus ainda tinha morrido por nós, não. O Messias, agora o Messias, ó, agora é o que? A salvação, né? O Senhor trouxe a salvação a nós, mas a salvação cada um recebe por si, né? Mas glória a Deus, né? A gente está pregando o Evangelho, né? E se eu trouxer a espada sobre aquela terra e dizer, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ó, você tá dizendo que vai o quê? Cortar homens e animais dessa terra, com o quê? Com a espada, você está vendo? Glória a Deus. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos, nem as filhas livraram, mas somente eles ficarão livres. Você está vendo? Glória a Deus. Ó, a palavra do Senhor, ela nos explica muitas coisas, mas ela explica coisas, muitas mesmo pra gente. As pessoas só perdem a própria salvação da sua alma se as pessoas mesmo quiserem, né? Ó, continuando aqui. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela homens e animais, glória a Deus. Ainda que Noé e Daniel e Jó estivessem no meio dela vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem um filho ou nenhuma filha deles livrará, mas somente eles livrarão as suas próprias almas pela sua justiça. Você está vendo? Glória a Deus, a palavra do Senhor, ela é muito maravilhosa, né? Glória a Deus. O Senhor repetiu novamente as mesmas coisas que ele repetiu no versículo 14. Presta bem atenção, ó. Vou repetir novamente esse versículo aqui, 20, ó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dele vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem um filho, nenhuma filha dele livrarão, mas somente eles livrariam as suas própria alma pela sua justiça. Por isso que a nossa salvação ela é individual. Cada um, a gente tem, eu oro mesmo, mas eu oro por todos. Mas cada um tem o quê? Tem que o Senhor está falando conosco, né? Sobre o quê? Sobre o dia do arrebatamento, que os justos que estão na face da terra, que as pessoas que praticam a justiça, só eles serão livres. O Senhor, por causa dele, o Senhor não pode livrar os outros não, entendeu? Porque cada um de nós temos o quê? Cada um de nós, o Senhor concedeu a nossa salvação. Nós temos que guerrear por ela com unhas e dentes, porque o diabo, ele tá por aí solto. Ele quer fazer de tudo para que nós perdamos a nossa salvação, para que nós participemos da mesma dor que ele tá... Quer dizer que eu acho que nem dor ele sente, eu acho que tá sentindo é prazer onde ele tá. Porque para ele levar muitas pessoas para lá, então ele tá sentindo tão, ele não tá confortável, ele não tá satisfeito. Mas o Senhor, que mais? O Senhor é um Deus de justiça, né? Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando mais se eu enviar os meus 4 mais juízo, e a espada de fome, e as feras, e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão, glória a Deus, pela
que serão levando para fora. Assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós e vireis o meu caminho e os seus feitos e ficareis consolado do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de toda a que e de todo o que trouxe sobre ela. O último. E seriam consolados quando vinde o seu caminho e os seus efeitos. Estão sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Jeová. Tudo que o Senhor faz na terra, né, tem um propósito. Glória a Deus. É o que ele está dizendo nesse versículo 23. Tudo que ele faz tem um propósito, né? Que é para os restantes, pelo que ele está dizendo, que é os restantes que sobrar, eles permanecerem firmes no Senhor e procurar o caminho do Senhor. O restante que sobrar, né? Os fugitivos, que é que está dizendo os fugitivos, né? Os fugitivos, tá aqui, deixa eu repetir, ó. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus efeitos, e ficareis consolado do mal. Ficará consolado do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de todo o que trouxe sobre ela. E sereis consolado quanto virde o seu caminho e os seus efeitos. Então sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Então, entreguei essa parábola. Comecei do versículo 14, Ezequiel 14, comecei do versículo 14 e terminei no versículo 23, entendeu? Soltei ela inteira para vocês. O Senhor tá chamando que a atenção, porque a gente ora para as pessoas, mas tem que haver também da parte de vocês. Não adianta uma pessoa interceder por muitas pessoas e as pessoas nos fazem de conta, não, deixa tudo na responsabilidade. Cada um de nós também nós temos que procurar a própria salvação da nossa alma, entendeu? As Santas Escrituras, ela nos adverte que a gente temos que caminhar com o Senhor. E Ele nos levará às águas tranquilas. Mas para isso, eu preciso de percorrer um caminho com Ele. Para isso, eu preciso de quê? Estar em obediência, entendeu? Para isso, nós precisamos de estar com comunhão com Ele, entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês. E esse vídeo foi curtinho, mas eu soltei ele para vocês. E eu soltei o sonho antes para vocês, né? E ainda tô me lembrando desse sonho. Eu vou soltar novamente para vocês. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. E debaixo da casa onde eu tava tinha um vulcão. E o vulcão, ele começava assim, eu olhava, eu vi o vulcão, ele começava a se agitar para poder, como é que chama, meu Deus? Para poder começar a soltar lava, né? Ele se agitava, e tinha uma casa em cima do vulcão, que era justamente a casa que eu tava, né? E vocês prestem atenção, nessa casa que eu tava, as paredes começaram a se rachar, e eu me apavoreci, eu vou sair daqui, eu vou me embora daqui, isso aqui vai pros ares, a casa toda se rachando. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu saí. Aí lá na frente tinha ou era o mar, ou eu não sei, eu acho que era o mar, porque a água era bem verdinha. Quando eu fui pra lá, pra passar pelo mar, quando eu fui pra lá, eu tava caminhando, era na areia, entendeu? Aí também, se eu me lembrei, sabe, de que da passagem do rio, o rio que tem em Jerusalém, que ele secou, né? Tá secando, né? Que é pra poder atravessar, né? Atravessar as pessoas. Então,
para poder o quê? Pra guerra, né? Que vai ter uma guerra, né? Porra, então, presta bem atenção. Lá era cheio d'água nesse canto. A água era água do mar, né? Então, era do mar, acho que era. Então, você que a água era bem verdinha. E bem verdinha, não era assim, da cor da água do mar que eu tô querendo dizer, entendeu? E quando eu fui lá pra poder passar por aquele canto que tava com água, não tinha mais água, tinha só areia. Tava todo seco. E eu passei andando, entendeu? Por cima da areia, entendeu? Pra vocês entenderem. E quando eu me acordei, eu fiquei imaginando o sonho curativo de um templo. Porque eu já falei pra vocês que casa representa templo. Mulher representa o que? Representa religião. Então, quer dizer o quê? Que essa casa é o que? Essa casa é um templo do Senhor. E esse templo do Senhor, ele tá o quê? Em cima. Esse templo do Senhor, ele tá em cima de um vulcão. E algo que eu quero dizer pra vocês que eu entendi desse sonho. E essa mulher, que é eu que tava dentro dessa casa, representa uma religião, entendeu? E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Vocês se reconciliem com o Senhor. Mesmo que tá indo para qual tempo? Tô dizendo para os dois tempos dele, entendeu? Porque quando o Senhor vir, você não vai vir só sobre o tempo católico, não. É sobre o tempo católico e sobre o tempo evangélico, entendeu? O tempo evangélico faz 5 vídeos de ser deixada para trás. E o tempo católico, o Senhor vai tirar ele da terra por causa do quê? Por causa das idolatrias, por causa do que eles fizeram com o Senhor. Eles quebraram uma aliança que eles tinham com Deus. Quebraram uma aliança e se rebelaram contra a lei do Senhor. É o que diz as Santas Escrituras. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Tá em Osés, ó, em Osés escrito, livro de Osés, deixa eu procurar aqui, Osés, tá em cima, Osés, Osés, tá aqui, ó, cadê, meu Deus, tá aqui, pronto, tá aqui, ó, pra vocês verem, Osés 8 e o versículo 1, olha o que, é que o Senhor diz, o templo católico, eles fizeram, e o templo evangélico também, o templo evangélico, ele se corrompeu com o quê? Se corrompeu com a vaidade, se corrompeu com as idolatrias, o dinheiro. A idolatria da igreja evangélica é o dinheiro, entendeu? Eles estão muito mais para ganhar dinheiro do que para salvar a alma dessas pessoas, para levar para o reino do céu. E o Senhor que está indignado com essas pessoas, né? Por que não falaram com os pastores, né? Por quê? Porque eles não são pastores, eles são o quê? Chama eles de mercenário. O Senhor, na Santa Escritura, chama eles de mercenário. Porque eles não estão nem em palma das ovelhas, não. Eles não querem nem saber para onde elas estão caminhando com os próprios pés. O problema dele é o quê? É a lã das ovelhas, né? Que é o que o Senhor fala isso. O Senhor fala isso. Ó. Põe a trombeta à tua boca. Eu não tô ficando calada, eu tô falando com vocês. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra o quê? Contra o tempo católico, né? Para ele prestar conta com o Senhor. E vai vir também contra o tempo evangélico. O tempo evangélico prestar conta com o Senhor também, né? Aí vocês não têm medo, não? Vocês não temem, não? Eu temo, ainda temo por mim, ainda temo por vocês. Ó. Põe a trombeta à tua boca, eu tô avisando a vocês. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, vocês já sabem. Tá avisado. Quebrou uma aliança e se rebelou contra a lei. Não pode deixar. Vocês acham, com isso que vocês fizeram, vocês acham que não deixa um Deus furioso? Não, deixa mesmo, com certeza. Pois então, e foi em cima do sacrifício dele que vocês fizeram isso. Entendeu? Uma quebra de aliança, e ainda o que mais? Ainda se rebelou contra a lei dele, né? Aí vocês sabem. A lei do Senhor, qual é a lei do Senhor mesmo? É lá no começo de Gênesis. Deus uniu o homem e a mulher, tá lá. Primeiro casamento, quem uniu foi o Senhor. Posso comprovar em 2 partes das Santas Escrituras. Bora logo pra me comprovar você, né? Glória a Deus. Bora lá, né? Porque eu gosto de provar as coisas a você. Primeiro vai ser logo aqui em como é que chama? Em Gênesis. Gênesis o que, mesmo? Gênesis 1. Bora lá, Deus falando, ó. E criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. O versículo que eu li pra vocês foi o 27. Vou ler o 28 agora, ó. Pra vocês verem como o Senhor casou o homem e a mulher. O primeiro casamento foi o Senhor fez. E o que é que esse templo evangélico, o templo católico fez? Quebrou uma aliança. O templo católico quebrou, se rebelou contra a lei dele. A lei do Senhor é essa, uniu o homem e a mulher, para que dê bastante fruto na face da terra. Ó, e Deus o abençoou. E Deus lhe disse, frutificar e multiplicai vós, e enchei a terra, sujeitai e a dominai sobre os peixes,
do mar, e sobre as árvores do céu, e sobre todo o animal que se movem sobre a terra. Tá aqui, pronto. Agora deixa eu ler o outro para vocês. Agora bora para a parte de quê? Que Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque não, por quanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você está vendo? Deus casou duas vezes o homem, casou lá no primeiro versículo, né? Logo no primeiro versículo, quando Deus criou o homem e a mulher. Criou o homem e a mulher, Deus casou. Aí depois Deus veio aqui novamente, tirou o homem da costela, tirou a mulher da costela do homem e casou novamente, entendeu? Para que o quê? Para enchesse a terra. Aí teve o primeiro filho, Abel não, Caim, né? Aí depois teve Abel. Não sei qual foi dos dois primeiros. Só sei que teve um, né? Que veio primeiro. Então, teve dois filhos, a Eva, né? Teve Adão e teve Eva. Para o quê? Povoar a terra. Então, assim, é o que eu tenho prazer para vocês. Aqui, ó. Deixa eu repetir novamente esse versículo, ó. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. É pouco? Olha o que foi que eu li para vocês lá lá em Gênesis. Olha o que é que está escrito aqui. Se rebelou contra a lei dele e ainda quebrou uma aliança, que é o quê? De idolatria, que não pode ter. Fora as outras coisinhas, né? Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. A mensagem do Senhor foi entregue para vocês hoje. E tudo que o Senhor me pede, eu tô fazendo, eu tô entregando ao Senhor, porque acima de mim tem o meu cabeça, que é o que? O meu amado, o Deus da minha vida, entendeu? O que eu aceitei Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Eu cheguei e disse assim, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Eu já aceitei, sim, com certeza. Mas eu quero o quê? Confessar o Senhor. Eu quero ir atrás dele, não que o pessoal me ofereça a ele. E eu cheguei e disse assim, pastor, eu quero aceitar o Senhor como suficiente salvador da minha vida. Então, mas não foi alguém me oferecendo ele, foi eu mesmo indo atrás dele. Porque pra mim tem mais graça chegando atrás dele, né? Indo atrás dele. Então, se é o que eu tenho pra dizer pra vocês, procura um tempo evangélico, confessa o Senhor como suficiente salvador da tua vida, antes que esse sacrifício contínuo seja retirado da terra. Mas ainda vai ter salvação para as pessoas, porque o que está escrito no livro de Daniel, aquelas pessoas que ficarem para trás, que se elas não se renderem à besta, então, se eles não aceitarem o sistema e nem pôr o sinal na mão ou na testa, né? Então, vocês estão livres, né? Vocês estão livres, né? Livre da sentença e também estão livres de padecer para tudo sempre no abismo, né? Porque o que fala assim das escrituras é isso, né? É o que eu tenho pra dizer pra vocês, viu? Deixa eu ler aqui pra vocês, já que eu falei, deixa eu ler no livro do Apocalipse e vou encerrar pra vocês aqui em Apocalipse, tá bom? Primeiro, por que tu não soltou outro versículo? Porque tu tá falando sempre sobre isso. É porque foi o que o Senhor me pediu pra me soltar. E eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Senhor, entendeu? Não adianta eu querer soltar algo pra vocês que não esteja da vontade do Senhor, porque o Senhor vai me puxar minhas orelhas, entendeu? Eu não quero ser puxada das orelhas. Ó, e Apocalipse 14, o versículo 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tá vendo? A sentença é terrível para essas pessoas que vão ser deixadas para trás, essas pessoas que vão aceitar o sistema. A eternidade delas, após a morte, vai ser para sempre essa. O que eu li para vocês. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, para sempre sendo atormentado. O nome tá aqui é para sempre, entendeu? Porra, então, livra a alma de vocês de tal coisa, entendeu? Porque uma sentença dessa é terrível. Mas é o que? Para as pessoas que colherem, né?
Teve oportunidade? Teve. Teve chance? Teve, né? Fui.